você é pequenininho, é uma coisa, mas quando você já está grande e cai, é só você ver a criança quando cai. Olha, eu acredito que deve ter anjos fortes guardando as crianças, porque cai não acontece nada, meu Deus. Mas vai um velho, uma velha, cair para ver se não se quebra todinha. Sobe numa cadeira e já sobe se tremendo. Quando desce, ai meu Deus. É verdade. Quanto maior, ou quanto mais Deus der a você, mais você será cobrado. Então, quanto mais você crescer em conhecimento, em unção, sabedoria, isso é verdadeira riqueza. Você diminua diante de Deus e diga: obrigado, Espírito Santo. Eu dependo de ti, meu amigo, de todas as horas. Todo lugar que você for, Espírito Santo, eu vou para a faculdade, vamos comigo? Eu vou para a igreja, vamos comigo? Não saia para lugar nenhum sem Ele. E coloque Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar em tudo. E você vai ver como é que vai ser a sua vida. Ele vai sondar o seu coração, como diz lá no Salmo 139. Porque no Salmo 139, versículo 13, diz que todos os seus dias foram contados e determinados por Ele, e Ele te viu quando você não tinha nem forma. Era uma substância informe no ventre da sua mãe. Ele conhece muito bem você. Ele pode confiar em mim. Ele pode confiar em você. Eu estou disposto a dar a vida pelo Evangelho. Você está disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus? Quais são as nossas motivações? É apenas o emprego que eu quero? É a cura que eu quero? É o carro zero? É a casa própria? Ou é a igreja? Dinheiro? Qual é a motivação? Se a sua motivação for agradá-lo, for andar com Ele, Deus vai te dar uma unção tremenda que vai impactar, que vai fazer as nações tremerem. Deus vai te dar uma unção jamais vista, porque Ele usa cada pessoa diferente e do jeito que Ele quer usar. E aí você não vai mais se preocupar com o que vão dizer, vão pensar, com vaidade, sabe? Você vai representá-lo neste mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória! Oh, raça brava, ele canta. Puxa vida. José, ele tinha uma integridade, um menino de 17 anos, foi para o Egito, começou a trabalhar na casa de um general, de Potifar. A mulher do sujeito começou a dar em cima de José por muitos dias. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, não. Ela ficou ali, perseverando. E ele sofreu prejuízo para não desagradar o Deus dele. Como é importante você educar seus filhos, hein? O caminho que se deve andar. Quando crescer, não desviar. Jacó já era maduro na época que educou José. Porque se fosse outrora, quando ele era Jacó, enganador, José poderia ser, sabe? É claro que o ser humano tem a capacidade de fazer sua própria história. Mas a influência de Jacó nessa época foi muito boa para José. Porque José se tornou um homem de verdade, um menino homem, um adolescente de caráter. E tudo que ele fazia, Deus prosperava ele. Mas ele caiu na prisão porque ele foi fiel a Deus. Lá na prisão, ele encontrou um copeiro e um padeiro. E ele revelou a vida dos dois. Um morreu e outro foi salvo. Jesus na cruz, que estava no meio de 2 pessoas também. Um zombou e morreu, e é provável que tenha ido para o abismo. Mas um deles reconheceu que Jesus tinha um reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. José foi exaltado depois, revelou o sonho de Faraó, se tornou o maior governador do mundo antigo. José só não tinha mais autoridade do que Faraó, mas ninguém poderia levantar o pé ou baixar no Egito e no mundo. Até outros povos se inclinavam diante de José, a autoridade do Egito, porque o mundo dependia do Egito nessa altura, porque a fome era geral de 7 anos, e as pessoas chegavam ali humildes para comprar, e o Egito vendia caro. Foi a época que ele prosperou mais. Foi quando Deus trouxe a salvação para a linhagem de Israel, que só tinha 75 pessoas vivas. O povo de Israel se reduziu a 75 pessoas. Foram para o Egito. Chegou no Egito, quem era o governador do Egito? O filho ressuscitado, o filho que tinha sido dado como morto, José, governador irreconhecível, glorificado, diferente, homem feito, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quando Jesus aparece para João no dia do Senhor, e o Espírito Santo me revelou que dia é esse do Senhor, que eu pensava que era um dia de sábado ou de domingo, e não é nenhum desses 2 dias. O dia do Senhor, o Espírito Santo me revelou no meu quarto, é aquele grande dia. João estava em oração quando foi transportado em espírito e ele viu o Apocalipse. Ele viu o grande dia, o que vai acontecer nesse mundo, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Puxa vida, um José diferente, um José homem feito, que os irmãos nem reconheceram. E Jacó nem sabia que o filho estava vivo. Jacó chega no Egito com toda a família acolhida. Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Quando os irmãos de José viram que era José, que aquele homem ali, cheio de autoridade, era José, disseram: ele vai nos matar. José disse: não, meus irmãos, eu vos perdoo, porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Glória, glória. É como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Quando você estiver no auge da sua vida, perdoe aqueles que não acreditaram em você, aqueles que zombaram dos seus sonhos. Não se torne arrogante, não peça unção nem crescimento a Deus para pisar nas pessoas. Isso não é o verdadeiro amor de Deus, nem verdadeira unção. Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos não é por movimento, por pregar bem, por fazer milagres. Isso aí quem faz é Deus, é Jesus. Nenhum homem faz milagres. Os verdadeiros discípulos são conhecidos pelo amor. E José liberou o perdão para os seus irmãos. Jesus liberou o perdão para toda a humanidade através do seu sangue. E aí em Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, pois ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Ninguém poderia chegar. Olha o sonho de José. O sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. Sabe por quê? Quando ele se tornou governador do Egito, ninguém poderia chegar diante de José sem se inclinar. Até o pai dele, todo mundo se inclinou. Se cumpriu a profecia, a revelação. Jesus foi para a cisterna